Então, para Kant, é claro que nós temos conhecimento a priori, tá? Porque nós temos conhecimento de certas proposições que têm essas duas características. São proposições que são universais, têm a característica da universalidade, ou seja, elas são verdadeiras de absolutamente tudo, tudo que já foi vivido e que será e que poderia ser vivido, tá? Como a matemática, tudo que já foi vivido, toda experiência que já existiu, toda experiência que poderia existir, a toda essa experiência se aplicam as verdades da matemática e da lógica. Tá? Universalidade e necessidade. Né? Essa experiência ela obedece às leis da lógica e ela necessariamente obedece às leis da lógica e da matemática também. Né? Não é possível uma experiência que não siga, não se dê de maneira aritmética. Né? Ou que não se dê de maneira geométrica, certo? Então, para Kant é evidente que nós temos conhecimento a priori. Então, nós falamos vamos agora, nós temos esse binômio analítico sintético e o binômio o binômio a priori a posteriori. Né? Mas uma coisa muito interessante, então parece que tudo aquilo que a gente pode conhecer a priori, tá certo? São verdades analíticas, são verdades analíticas. E tudo aquilo que nós podemos conhecer apenas a posteriori são verdades sintéticas, né? São verdades nas quais o predicado não está no sujeito, etc, etc. Mas aqui entra um detalhe, uma peculiaridade de Kant, né? Uma coisa bastante genial e também controversa da parte de Kant, que é o seguinte: Kant acha que a matemática, quando a gente fala em matemática, em filosofia, pelo menos nessa discussão de Kant, de Frege, etc, etc, para efeitos sistemáticos, a gente pode considerar a matemática como dizendo respeito a dois grandes departamentos. Tá? Um é o departamento da matemática que cuida de noções espaciais e relações espaciais, que é o que nós chamamos de geometria, tá certo? E outro departamento é o que cuida de números, de grandezas, de quantidades, né? E é o que nós chamamos de aritmética. E tudo que se faz na matemática é um desenvolvimento a partir da aritmética ou a partir da geometria. Tá? Então, tudo que se faz em cálculo, análise, etc., etc., probabilidade, pode ser visto como um desenvolvimento. A fundamentação de tudo isso é a aritmética. A aritmética é a ciência mais fundamental dos números. E tudo que se faz em geometria plana, projetiva, etc., tem como fundamento a geometria, né, que é o estudo das relações fundamentais no espaço. Então, quando Kant fala de matemática, para ele a matemática é composta de dois grandes ramos, né, que é a aritmética e a geometria. Depois Frege vai pensar da mesma maneira. Né, e basicamente, no século XX, também as pessoas pensam da mesma maneira. Né? Embora tenha uma variedade muito grande de teorias matemáticas, de ramos de pesquisa da matemática, tudo no fundo pode ser reduzido, tudo no fundo é um desenvolvimento de dois ramos fundamentais, que é a aritmética de um lado, geometria do outro. Estudo dos números e suas propriedades, suas relações, operações numéricas, soma, multiplicação, exponenciação, etc. E do outro lado, estudo do espaço, propriedades, relações espaciais, né? E suas propriedades, né? Ângulos, polígonos e assim por diante. Tá? Então, para Kant, a matemática é uma ciência muito especial, porque ela tem essa força de necessidade, né? Ela tem essa força de necessidade, ela é uma ciência a priori, necessidade e universalidade, ela portanto, é uma ciência a priori, e, no entanto, ela não é uma ciência analítica. Os juízos matemáticos, os juízos fundamentais da matemática, para Kant, não são juízos analíticos. Né? E ele dá alguns exemplos que são bastante curiosos. Ele diz o seguinte: olha, vamos pegar um juízo elementar da aritmética, por exemplo, que 7 mais 5 é igual a 12. Tá? Ele diz: pensa no 7 mais 5 é igual a 12 naquela forma S é P.
né? Então ele diz, se você pensar no conceito de 7, o conceito da soma de 7 com 5, tá? Você não vai encontrar o conceito de 12. Por que exatamente ele está falando isso? A gente não sabe direito, né? Mas ele acha que o conceito de 12, né? Quer dizer, o conceito predicado, não está lá no conceito sujeito, que é o conceito de soma de 7 com 5. Né? Que você pode procurar o conceito de 7 com 5, lá dentro, revirar aquele conceito, você não vai encontrar o conceito de 12. Né? Portanto, tem que ser um juízo sintético. Né? Mas olha que curioso, é um juízo sintético, mas ele tem essa característica de universalidade e de necessidade. Portanto, tem que ser um sintético que não é a posteriori, não é algo que a gente aprende da experiência, mas é um sintético que nós contribuímos com a experiência. É um sintético a priori, é o que Kant chama de um sintético a priori. O outro exemplo vem da geometria. Ele pega um triângulo, vocês devem se lembrar que uma lei da geometria é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. Né? Isso é uma lei geométrica. Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, Kant dá esse exemplo. Se você analisar o conceito de triângulo, virar e revirar, né? Você não vai encontrar o conceito de 180 graus como soma dos ângulos internos. Então, novamente, por que ele pensa isso? É meio misterioso, etc. Né? Talvez ele esteja pensando dessa maneira muito simplista no juízo da forma SEP e, evidentemente, 180 graus não está ali dentro do conceito de triângulo. Né? Então ele diz, aqui está outro exemplo, né? O exemplo da geometria, que carrega universalidade, carrega necessidade, mas não é analítico. Tá? Então, a matemática para Kant é um exemplo por excelência do que ele chama de uma ciência, um juízo matemático, né? É por excelência um exemplo de um juízo sintético e a priori, ou seja, um juízo que não é analítico porque os predicados não fazem parte do conceito e, no entanto, é um juízo a priori. Né? A matemática como um todo é uma ciência sintética a priori. Por oposição à lógica, os juízos lógicos são juízos aos quais, teoricamente, você é capaz de conhecer. Os juízos lógicos você tecnicamente é capaz de conhecer pela mera análise. Né? É claro que Kant está esquecendo daqueles juízos que não têm a forma SEP, mas vamos acompanhá-lo nesse aspecto aqui. Né? Então, os juízos da matemática, da lógica, são juízos a priori e analíticos, tá certo? Então veja que coisa interessante aqui. Se você cruzar essas duas dimensões, né, quer dizer, por um lado a gente pode considerar os juízos ou uma ciência como tendo a possibilidade de ser a priori ou a posteriori. Né? Então você tem essa dimensão, a priori e a posteriori. E por outro lado, nós podemos considerar uma ciência ou um juízo como tendo uma dessas outras dimensões aqui, analítico, sintético. Né? Então faça uma tabelinha aí. Né? Você vai ter a priori, a posteriori, analítico, sintético. E aqui as células, né? Quem são exemplos de quê? Então, um exemplo de uma ciência sintética a posteriori, tá? É qualquer ciência estritamente empírica. Né? A biologia, talvez uma ciência estritamente empírica, a química experimental, tudo aquilo que começa e termina na experiência, né? E nas generalizações indutivas que são feitas a partir da experiência. Então, toda e qualquer ciência empírica é uma ciência sintética a posteriori. Né? Sintética a posteriori. Ela é feita baseada fundamentalmente na experiência e ela não tem universalidade nem necessidade. Tá certo? Agora, existe então o sintético a posteriori, existe o analítico a priori, né, que é quase um pleonasmo, porque todo enunciado, todo juízo analítico, ele pode ser conhecido a priori, você não precisa da experiência, você precisa o quê? Simplesmente da análise. Tá? Então, por excelência, a lógica é a ciência que lida com juízos analíticos sem recorrer à experiência empírica.
Né? Por excelência, a lógica é a ciência analítica e a priori também. Né? Ser analítico e ser a priori é quase sinônimo, praticamente. Né? Aliás, não é quase sinônimo, porque existe ser analítico e ser a posteriori, isso é quase uma contradição. Tá? Porque se um juiz é analítico, ele não pode ser conhecido a posteriori, não pode ser, digamos, conhecido com base na experiência. Então não existe nenhuma ciência que seja analítica a posteriori. Essa área aí da tabela, essa célula aí, fica vazia. Isso é um oxímoro para Kant. Tá? Não existe. Então, analítico a priori, lógica. Analítico a posteriori, não existe. Não existe nenhuma ciência que seja analítica a posteriori. Sintético a posteriori, qualquer ciência empírica. Ciências empíricas são sintéticas a posteriori. Sintético a priori. O exemplo, por excelência para Kant, de ciência sintética a priori, é a matemática, né? Nos seus dois grandes ramos, aritmética e geometria. Uma curiosidade histórica é que, na época de Kant, a mecânica de Newton, Isaac Newton, não fazia muito tempo, tinha publicado as Principia Mathematica, as leis da mecânica, e a coisa era tão estupendamente bem sucedida, era tão bem articulada, que parecia ter força de necessidade e universalidade também. Então, Kant parece sugerir em alguns momentos que as leis de Newton, a mecânica de Newton, né, era parte da matemática, estava lá junto com a matemática, como uma espécie de ciência a priori do espaço e do tempo. Né? E essa mecânica de Newton era separada, era distinta da mecânica aplicada, né? Aquela mecânica que vai no laboratório fazer experimentos. Né? Então, Kant tendia a achar que a física de Newton, a mecânica de Newton, era uma ciência sintética a priori também. Né? Hoje em dia ninguém concordaria com ele, hoje em dia a maioria, nós vimos a mecânica de Newton hoje em dia é uma ciência que nós sabemos que foi refutada pela física contemporânea. Né? Mas uma pergunta interessante é onde está a filosofia aí, né? Analítico a priori, ou no sintético a priori, ou no sintético a posteriori. Né? Kant achava que uma parte muito pequena e insignificante, uma parte pequena e não tão interessante da filosofia diz respeito aos enunciados analíticos, né? Coisas que a gente chega à conclusão através da análise. Mas a parte realmente importante e interessante da filosofia deveria ser como uma ciência sintética a priori, deveria ser como uma ciência que tivesse descobrindo princípios que são princípios que carregam universalidade e necessidade, mas aos quais você não consegue chegar pela mera análise. Né? Você tem que prestar atenção nas condições da experiência, etc. A metafísica clássica, tá? Se ela tinha alguma salvação, alguma pretensão de ser uma ciência séria para Kant, então ela tinha que ser uma ciência sintética a priori. Né? Por isso, a grande questão da crítica da razão pura é como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Que eles são possíveis a gente sabe. Por quê? Olha a matemática. A matemática está aqui, é uma ciência por excelência. Ninguém duvida que a matemática é uma ciência bem-sucedida, respeitável e etc. Como nós podemos fazer para retirar o exemplo da matemática ou ver como a matemática funciona e ver se isso é possível na filosofia? Né? Então, vamos prestar atenção como é que funciona uma ciência sintética a priori. Novamente, uma ciência que tem universalidade, que tem necessidade, mas não é analítica, né? Portanto é conhecida a priori, e ver se isso é possível no caso da filosofia, no caso da metafísica. E é possível em alguns casos, né? Para alguns princípios, para algumas leis metafísicas, isso é possível. Por exemplo, na causalidade. Né? Daí vem a ideia de que todo evento tem uma causa, né? Isso não é retirado da experiência, mas isso é um princípio também sintético a priori. Vocês devem estar lembrados que essa era uma solução que Kant dava para o problema da indução de Hume, né? Que é uma espécie de imposição do nosso intelecto à experiência, né? Uma contribuição do nosso intelecto para a experiência.